eu quero agradecer pelo privilégio de estar aqui com vocês e gostaria que nós abríssemos então a nossa Bíblia em Atos. Olha, é a terceira vez que nós vamos abrir a Bíblia em Atos hoje. Percebem? Os que estão aqui desde cedo, o pastor Saião leu Atos, pastor Marins leu Atos, e eu vou ler Atos. Isso é bom, sabe o que aqui significa? Que nós estamos indo às fontes mais primárias para a gente observar as nossas referências. E isso é... Oi? Estamos atados. Olha, só que eu quero ler Atos 8. Atos capítulo 8. O tema que me foi dado foi sobre fazermos projetos para o reino ou fazermos projetos para nós próprios. E eu acho que esse texto, a partir do versículo 9, ilustra muito bem o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Eu quero dizer com toda a sinceridade do meu coração que o que eu estou dizendo aqui hoje, primeiro é para mim, eu quero que seja primeiro para mim, como um alerta total e contínuo, e compartilhando o alerta que é feito para mim com vocês essa noite, Atos capítulo 8, a partir do versículo 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade lá em Samaria, onde Filipe estava pregando o evangelho. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, os samaritanos creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres, e o próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Agora, pule comigo, por favor, até o versículo 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça você com o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe por tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados de Samaria. Eu vou pedir a gentileza de você deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer referência a algumas expressões importantes desse texto, porque, afinal, esse texto aqui vai dar todo o arcabouço, todo o fundamento para aquilo que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Eu dei o tema da minha palavra hoje de venha qual reino? É uma pergunta. Qual reino que a gente está pedindo para vir? Venha qual reino? Porque vivemos tempos hoje em que a súplica do Pai Nosso, venha teu reino, súplica conhecida por todos nós, está se transformando em venha o meu reino. Porque está muito comum hoje, muito mais comum do que nós podemos imaginar, que ministros do Evangelho estão mais interessados em fazer projetos para os seus
próprios reinos pessoais do que propriamente projetos para o reino de Deus. Então é por isso que eu estou perguntando, quando a gente faz essa oração, qual é o reino que de fato a gente quer que venha? Venha o teu reino ou venha o meu reino? E eu quero começar ilustrando o que é que eu estou querendo dizer aqui. Eu quero dar 3 exemplos do que está acontecendo atualmente, nos nossos dias, ao nosso redor, perto de nós, para a gente começar a perceber o que significa perseguir mais projetos para o meu reino pessoal, meu reino próprio, do que projetos para o reino de Deus. O primeiro exemplo que eu quero dar está no site de um cantor evangélico. Se você entra no site desse cantor gospel e quiser convidá-lo para cantar na sua igreja, você vai encontrar no site dele lá o seguinte, que ele cobra em média um cachê de R$34 mil por 60 minutos de apresentação, coisa que dá aí entre 8 a 10 louvores. E ele ainda pede 2 camarins, um para ele e outro para a banda. Esses camarins precisam ter ar-condicionado e banheiro. A banda é formada aproximadamente por 13 pessoas. E é necessário que haja 40 garrafas de água sem gás natural, 30 garrafas de água mineral sem gás gelada, 24 latas de refrigerante, 12 latas de refrigerante zero, 6 águas de coco, 10 latas de água Schweppes, 6 caixas de 1 litro de suco natural, 15 garrafas de Gatorade, 30 unidades de sanduíche natural, 20 unidades de sanduíche de queijo e presunto, 15 unidades de sanduíches naturais com pão integral, 2 cestas de frutas da época, 4 bandejas salgados variados, 2 caixas de bombom chocolate, 4 pacotes de biscoitos de água e sal recheados integral, 2 unidades de freezer para acomodar as bebidas e os frios, 1 unidade de um espelho tamanho corpo inteiro, 1 unidade com arara, que é o cabideiro, 2 unidades de mesa, 2 unidades de sanduicheira elétrica, 20 unidades de cadeiras e sofás, 2 pacotes com 100 unidades de copos descartáveis, 15 unidades de talheres, 4 pacotes de guardanapos, 2 unidades de lixeira, 15 unidades de toalhas de rosto e 2 unidades de banheiro químico. Eu não vou dar o nome do cantor, porque pode ter algum maluco aqui que queira convidar. Então, não vou dar esse prazer. Segundo exemplo. Pastor Saião hoje estava falando daqueles que já não se contentam em ser apóstolos, estão sendo patriarcas. Esse patriarca do que eu estou falando, lá de Manaus, que é pai de vários patriarquinhas aqui pelo Rio de Janeiro. Esse patriarca, há coisa de 1 ano atrás, consagrou a mãe dele como a matriarca do útero profético. É verdade. Ele já tem lá a Virgem Maria deles. A matriarca do útero profético. Faz parte do conselho da igreja. O terceiro exemplo que eu quero dar é de um curso oferecido pelo Seminário Brasileiro de Teologia. Não é o Seminário do Sul. Seminário Brasileiro de Teologia, curso para pastores. É um curso para pastores. E eles ensinam quais são as atitudes que um pastor que quer sucesso deve tomar. Se você quer ser um pastor com sucesso, esse curso ensina que antes de abrir uma igreja, você deve estudar a região e o público-alvo. Se o local for pobre, usar a distribuição de lanches e o sorteio de cesta básica para atrair as pessoas. Segundo, para ser eficiente, é necessário que você se alimente bem, se exercite. Quando tiver de ministrar por muito tempo, deve evitar sexo nos 4 dias anteriores. Outro fator determinante para o sucesso é pregar conforme a vontade do público. Em geral, pessoas mais pobres tendem a gostar de ver coisas sobrenaturais, como sessões de exorcismo, e ouvir o pastor falar em línguas estranhas. O curso ensina uma técnica usada por empresas de produtos de consumo que atraem o consumidor por meio de vendedores que vivem no mesmo bairro dele. Como obter subvenções do poder público e como convencer os fiéis a pagarem o dízimo.
Projetos para multiplicar a quantidade de membros e de caixa da igreja em até no máximo 90 dias. E o curso também, para quem se interessar, pode ser encomendado no site www.cursodepastor.com.br ou por telefone, custa R$ 450 e deve ser feito com uma antecedência de 90 dias. Os interessados é só escreverem para lá. Olha, esses são exemplos modernos do que é que está acontecendo. Venha o meu reino. Venha o meu projeto de reino. Mas eu acho que esse texto que nós lemos é um outro exemplo muito bom disso. E é justamente o texto que eu quero usar essa noite para que nós reflitamos aqui. Vamos fazer duas coisas. Primeiro, eu quero fazer uma análise rápida desse texto, nós compreendermos esse texto em alguns dos seus pontos mais destacados, e depois eu quero tecer algumas reflexões com a aplicação desse texto para a nossa realidade hoje. Então, por isso eu pedi a vocês que mantivessem suas Bíblias abertas. Então, vamos voltar lá a Atos 8 e vamos ver aqui algumas coisas. Primeiro, nós temos aqui um personagem chamado Simão, que o texto apresenta como alguém que possuía uma vida voltada para as mágicas, para as artes mágicas, para a feitiçaria. Ele era uma espécie de pajé do lugar onde ele morava, de milagreiro, de mágico no lugar onde ele estava. Respeitado por toda a cidade. E o texto diz que ele era chamado de... Não era só alguém que tinha poder, ele era chamado, o apelido dele era o grande poder. A expressão está indicando algo mais ou menos como se ele fosse um pouquinho só abaixo de Deus. Era assim que ele era reconhecido em Samaria e respeitado, você viu no texto, por pessoas de várias faixas, dos mais ricos até os mais pobres. O grande poder. Parte da literatura patrística costuma vincular Simão com o início do gnosticismo, que foi uma heresia que teve maior influência no segundo século. Mas eu acho particularmente isso um exagero. Talvez a gente encontre em Simão alguns pensamentos que depois acabam coincidindo com algumas heresias ali. Mas Justino Mártir, que escreveu no século II, pelo menos em 2 livros de Justino Mártir, um chamado Apologia e outro chamado Diálogos, ele diz e afirma que Simão era venerado pelos samaritanos por possuir o poder de um Deus e por ser confundido com um Deus, ou por ser tratado como um Deus. O testemunho de Lucas é que os samaritanos, é isso que Lucas diz, o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica. Preste bem atenção nessa expressão, ele os havia iludido com sua mágica, porque a expressão grega que Lucas usa aí é xestakemai. É de onde vem a nossa palavra êxtase. Quando Simão agia, ele provocava êxtase nas pessoas. Elas ficavam maravilhadas com ele. A ideia do texto é de que elas eram fascinadas por ele, elas eram fascinadas por sua mágica, elas eram fascinadas por seu carisma, elas eram levadas ao êxtase, isto é, elas perdiam o equilíbrio racional e se entregavam às experiências emocionais mais estáticas. Eu me lembro uma vez quando minha filha Luísa era pequenininha e nós fomos ver um show de mágica. Era um mágico que fazia muitas coisas. E a gente que é adulto, a gente vê aquelas mágicas e a gente fala, é claro que tem um truque por trás disso. Então a gente acha bonito. A arte para a gente é de como é que o mágico consegue enganar nossos olhos. Mas a menina ficou extasiada, a menina virava para mim e dizia eufórica, pai, você viu aquilo? Viu como é que ele fez aquilo? A menina em êxtase. Cada mágica que ele fazia a encantava. E aí eu via minha filha, na ingenuidade da infância dela,
em total êxtase com aqueles truques, pois é exatamente o sentido que o texto está querendo dar aqui. Simão os fascinava, ele os maravilhava, ele os deixava em êxtase, essa é a ideia. A segunda coisa que nós percebemos nesse texto é que então esse homem, ao ouvir a pregação do evangelho por Filipe, que nós já conhecemos de outro texto, Filipe foi um dos 7 eleitos para ajudar a administrar o problema de dar um pouco mais de assistência às viúvas dos judeus helênicos. Bem, esse Filipe agora já tinha deixado aquela função e agora era um evangelista e estava correndo pelos lugares em que ele podia para levar o evangelho. E Filipe chega em Samaria, prega o evangelho e o texto diz que Simão creu e foi batizado. Agora, perceba como é que o texto descreve a mensagem de Filipe. A mensagem de Filipe era as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Essa era a mensagem que ele pregava. A especificidade das boas novas, a especificidade do evangelho era o reino de Deus, o compromisso com o reino, com os princípios do reino, com a ética do reino, e tudo isso através do nome de Cristo. Essa era a mensagem que foi pregada a Simão, essa era a mensagem que foi pregada a Samaria. E foi nessa mensagem que Simão creu. Simão se converte e ele é batizado, o sinal de que ele estava professando publicamente a sua fé, ele estava se comprometendo com Jesus e com o reino. Ele foi batizado para que ficasse pública a sua profissão de fé em Jesus e o seu compromisso com o reino, de acordo com a mensagem de Lucas. Então aí agora nós temos um Simão, que quando está escrevendo esse texto, Lucas faz uma coisa extremamente interessante. Ele diz que agora Simão andava com Filipe, via os milagres que Filipe fazia, e antes, ele que era um homem que fascinava as pessoas ficavam maravilhadas com ele agora é que está fascinado com o que está vendo, ele é que está maravilhado. O verbo que é usado aqui é o mesmo que Lucas usou antes, extato. Agora, Simão não maravilha mais as pessoas, ele é que fica maravilhado com o que Filipe está fazendo, como se Lucas estivesse dizendo, olha, agora ele estava vendo prodígios de verdade. Agora ele estava vendo prodígios verdadeiros. A tal ponto de que agora ele se maravilhava, porque não eram os truques que ele fazia. Como se deixasse bem claro que agora Simão estava conhecendo a verdade. Então este é o Simão. E agora temos o Simão convertido. O homem que causava êxtase, agora ele é que fica em êxtase, vendo o poder de Deus agir na vida das pessoas. Em terceiro lugar, uma terceira observação que quero fazer sobre esse texto é que aí chegam Pedro e João, os 2 apóstolos. Chegam lá, percebem que o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre eles. Eles tinham sido batizados apenas em nome de Jesus. Isso está num trecho que nós saltamos aí, viu? Entre o verso, do verso 17 até o versículo que vem um pouco antes ali, entre o verso 14 e o verso 17, você tem a chegada de Pedro e João, a descoberta de que aquele grupo de Samaria foi batizado só em nome de Jesus e não conhecia o Espírito Santo, e o Espírito Santo descendo sobre eles. Eu não vou entrar nessa seara, até porque o nosso tempo não permite que nós tratemos desse assunto. Mas quero fazer 2 considerações.